Bora fazer um resumão da peça antes de irmos para a prática. O top é dividido em duas partes, frente e costas. Vamos começar pela lateral do top, daí vamos subir para fazer essa parte que entra os braços, as alças, e descendo para fazer o decote em V na frente, porém atrás vai ser reto. E do outro lado a mesma coisa, alças e descendo para fazer a parte dos braços. Na parte da frente ficam essas pontas e na parte de trás fica reto. A parte de trás e da frente do top são unidas pelas alças, costurando ela, e pelas laterais, também sendo costuradas. Agora eu vou te ensinar como tirar as medidas. Como eu disse, nós vamos começar o top pelas laterais, então tem que levar em consideração que vai ser abaixo das axilas, até ficar numa altura que você quiser. Pode ser pelo menos um palmo acima do umbigo, por exemplo, que foi o meu caso, para ficar mesmo à altura de um cropped. E como vocês podem ver, essa altura vai ser a altura da parte de trás do top, que vai ser todo reto. Já na parte da frente, ele vai crescer para formar essas pontas. Daí nós vamos subindo até chegar na altura ideal para fazer a primeira alça do ombro. Isso vai depender do tamanho da pessoa que vai usar a peça, mas a altura ideal para fazer a alça é logo no meio do ombro, não muito perto do pescoço, nem muito no final do ombro para a alça não ficar caindo. Vamos começar então fazendo a nossa laçada inicial. E aqui nós vamos fazer uma sequência de correntinhas, onde vai dar início à lateral do nosso trabalho. Ou seja, nós vamos começar a fazer a peça de um lado, seguir com as carreiras e terminar no outro. Agora nós vamos fazer a parte de trás. Então, faço aqui um número de correntinhas. Vou deixar aqui na tela o número de correntinhas que eu recomendo para cada tamanho, tá? Sempre lembrando que este número de correntinhas pode funcionar ou não, até porque os corpos são diversos. Então, recomendo que você sempre coloque a peça no seu corpo ou de quem vai usar, para ir ajustando de acordo com as medidas. Não tem problema se o número de correntinhas for ímpar, for par, não tem problema, isso não vai interferir. Lembrando também que eu estou fazendo uma peça de amostra, como eu sempre faço aqui no canal. E quem se interessar, esse novelo também é da linha Fofura, da Círculo. E o número é 9098. Então não estranhe se a peça ficar muito pequenininha, tá? Mas isso também prova que a peça pode ser feita em qualquer tamanho. Então depois de fazer as correntinhas, lembrando, essa é a parte de trás do nosso top. Então nós vamos definir essa parte aqui como a parte de baixo do nosso top e aqui onde está a minha agulha como a parte de cima. Isso porque, como eu disse, essa é a lateral do top. Agora, nós vamos seguir fazendo aumentos aqui para poder fazer a parte dos braços, né? Que é onde coloca os braços. E aqui nós vamos seguir reto, sem nenhum aumento nem diminuição. Reto aqui e aqui com aumentos até chegar à parte das alças. Então, ó, vou fazer aqui uma correntinha. Aqui na correntinha de base eu faço um ponto baixo. Essa primeira carreira eu não vou fazer ainda aumentos não, tá? Os aumentos vão começar na próxima carreira. Então aqui, próxima correntinha de base, outro ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo em cada correntinha de base. Dessa forma. Cheguei aqui na minha última correntinha. Vou fazer o meu ponto baixo. E tá feita a primeira carreira. Viro o trabalho. Como eu disse antes, essa aqui vai ser a parte de baixo do top, né? Aqui onde tem a cordinha, olha. Né? Aqui tá a laçadinha inicial, onde começamos a carreira. Aqui vai ser a parte de baixo do top. Então, nós vamos fazer totalmente reto, sem nenhum aumento. Faço uma correntinha, pego aqui neste primeiro ponto de base, vou pegar aqui as duas laçadinhas normalmente e faço um ponto baixo. Por que que eu falei isso? Porque os próximos pontos nós já vamos pegar a laçadinha de trás. Somente a laçadinha de trás. E fazer o ponto baixo. Laçadinha de trás do ponto de base e ponto baixo. E sigo assim até o final da carreira. Ó, chegando aqui no final, tenho ainda esses dois pontos para fazer.
faço aqui, pegando a laçada de trás. Esse último, eu não vou pegar só a laçada de trás, eu vou pegar as duas laçadas, para ficar com um melhor acabamento. E lembrando que essa aqui é a parte de cima do top, né? A parte, ó, virando aqui, essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima. Então, vamos começar a fazer os aumentos. Já fiz um ponto baixo, faço outro ponto baixo. Dessa forma. Viro o trabalho, faço uma correntinha e faço um ponto baixo logo no primeiro ponto de base. E como aqui é a parte de cima do top, então nós vamos fazer um aumento. Coloco outro ponto baixo no mesmo ponto de base, pegando as duas laçadas deste primeiro ponto. Agora, os pontos seguintes, nós pegamos só a laçada de trás. Laçada de trás e ponto baixo. Laçada de trás e ponto baixo. E sigo dessa forma, ó, até o final. Chegando aqui no final, tenho ainda esse para fazer. E esse último, eu pego as duas laçadas do ponto de base e faço um ponto baixo. Tá? Então, ó, tá ficando dessa forma. Aqui com os aumentos e aqui sem aumentos. Nós vamos seguir assim até chegar na parte da alça. Vou fazer a próxima carreira com vocês. Viro o trabalho, faço uma correntinha, ponto de base, um ponto baixo, pegando as duas laçadas, né, porque é o primeiro ponto da carreira, e o outro já pego a laçadinha de trás, faço um ponto baixo, o outro também, laçadinha de trás, e sigo assim, pegando só a laçada de trás. Ó, tá chegando aqui no final da minha carreira. Tenho ainda esses dois pontos para fazer. Faço aqui com a laçadinha de trás, e esse último eu pego as duas laçadas, faço um ponto baixo, e como essa é a parte de cima do top, eu faço outro ponto baixo, porque eu tenho que fazer sempre os aumentos aqui. Viro o trabalho, faço uma correntinha, primeiro ponto de base, um ponto baixo, pegando as duas laçadas, e outro ponto baixo no mesmo ponto de base. Próximo ponto, pego a laçadinha de trás, ponto baixo. É sempre ponto baixo, tá? Não vai ter outro ponto. Então, você vai seguir dessa forma, aqui embaixo, reto, sem nenhum aumento, e aqui em cima, sempre com aumentos. Então, você vai fazer até chegar mais ou menos na altura do meio do seu ombro, para você começar a fazer a alça. Não pode ficar muito perto do pescoço, nem muito no final do ombro, para a alça não ficar caindo, né? Então, depois de chegar na altura certa para fazer a alça, como que vai ser? Aqui, com a agulha na parte de cima, ó, você tem que ter feita toda essa parte daqui até chegar aqui em cima, né? Você vai fazer um número de correntinhas que dê para chegar até o ombro. Lembrando que a parte da frente nós também vamos fazer isso e nós vamos juntar as duas alças. Então, a alça ela não tem que dar a volta inteira até o outro lado da peça. E depois de fazer as correntinhas, você marca com o dedo a última que você fez, faz uma correntinha extra, coloca aqui a agulha e faz um ponto baixo. Segue fazendo pontos baixos em cada correntinha que você fez aqui da alça. E uma dica, anote o número dessas correntinhas para depois, quando você precisar fazer a outra alça, você fazer exatamente o mesmo número. E depois de fazer os pontos baixos dessas correntinhas que eu fiz para a alça, vou seguir fazendo ponto baixo, pegando a laçadinha de trás do que nós fizemos até agora. Chegando aqui no final da carreira, faço o ponto baixo, pegando as duas laçadas do ponto de base.
Então, olha como que tá ficando. Lateral da peça, a parte que entra o braço e a alça, aonde vai pro ombro. E olha, a próxima carreira, já vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Uma correntinha, aqui no ponto de base faço o ponto baixo, pegando as duas laçadas. Próximo ponto, já começo a pegar a laçadinha de trás. E eu vou seguir dessa forma, fazendo os pontos baixos, pegando a laçadinha de trás, também nas alças, né? Então, eu vou seguir até aqui no final. Porque essas alças, elas vão ter um número de carreiras, e isso também vai depender do tamanho da pessoa, né? Se for um tamanho de peça menorzinho, tipo um P ou até um PP, não precisa ter tantas carreiras assim na alça. Agora, se for um tamanho maior, aí sim eu recomendo que faça mais carreiras. Tô chegando aqui no final da minha alça, vou fazer um ponto baixo aqui, e aqui no último ponto eu pego as duas laçadas e faço o ponto baixo. Viro o trabalho, faço uma correntinha, ponto baixo aqui, e o outro já pego as duas laçadas. Na alça não é para colocar aumentos, tá? É para fazer ponto sobre ponto normalmente, sem nenhum aumento aqui nessa parte de cima. Ó, já acabei essa carreira, né? Vou continuar fazendo os pontos baixos, dessa mesma forma que nós temos feito durante todas as carreiras. É uma repetição bem simples, esse trabalho. É só mesmo ficar atento às medidas, né? Para fazer os aumentos nos lugares certos. A parte das alças, para fazer o número de carreiras também, que seja de acordo com o tamanho da peça. Porque fazer uma peça tamanho G, por exemplo, com poucas carreiras na alça, não faz muito sentido. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira. Que também eu estou fazendo uma amostra bem pequenininha. Não precisa de muita carreira aqui. Então, olha, aqui eu já tinha terminado aquela carreira que eu estava fazendo, já comecei ela de novo, da mesma forma que nós estamos fazendo até agora. Fui subindo e eu estou acrescentando mais uma carreira aqui na alça. Sempre que eu venho subindo aqui, eu vou ter que voltar. Então, daí, na hora de voltar, vai ser mais uma carreira para a alça. Tem que ter isso em conta, tá? Ó, aqui o último ponto. Eu falo isso porque, por exemplo, aqui eu tenho 4 carreiras. Se você quisesse, se você está nessa situação que eu estou aqui, e você não quisesse uma 5ª carreira na alça, aí você teria que tirar o seu fio, arrematar e começar a próxima carreira aqui, né? Mas no caso, eu vou adicionar uma 5ª carreira para a alça só para facilitar o processo. E como essa vai ser a minha última carreira da alça, eu vou fazer o número de pontos. Lembra que eu te falei lá no início? Anota o número de pontos para você saber quantas fazer na próxima alça, né? Então, aqui no meu caso, eu fiz 13 pontos. 13 pontos eu vou ter que fazer aqui. Quando eu chegar no 13º, eu vou colocar o meu marcador de ponto. Aí, depois eu explico para vocês por que eu vou fazer isso. Ó, vou chegar aqui no último ponto que encerra a minha alça. Vou colocar o marcador. No meu caso, no meu 13º, mas lembrando que isso aqui é uma peça de amostra, é muito pequenininho, como vocês podem ver. Com certeza o que você está fazendo para você não vai ser desse tamanho. Então, faça isso que eu te falei, porém, levando em consideração o número que você fez para o tamanho da sua alça. E depois continuo da mesma forma, tá? Sigo aqui fazendo ponto baixo, pegando somente a laçadinha de trás. Vou fazer isso que nós estamos fazendo desde o início do nosso trabalho. Volto e chegando aqui no ponto do marcador, eu mostro para vocês o próximo passo. Olha, tô chegando aqui perto do marcador, né? O marcador indica aqui na linha onde começou a alça, né? Então, eu vou fazer o meu último ponto
aqui, antes do marcador. Coloco o meu ponto pegando as duas laçadas do ponto de base, dessa forma. E aí aqui já posso tirar o marcador. Não tem por que ficar com ele até o final do trabalho. E não vamos seguir fazendo a alça já está feita. Daí vira o trabalho, faz uma correntinha. Dentro deste ponto faço um ponto baixo, pegando as duas laçadas. E aqui no próximo já pego a laçadinha de trás. Então, o que nós fizemos até agora é lateral do trabalho, os aumentos para servir para a parte do braço, a alça, e agora nós estamos fazendo a parte das costas, que vai ser toda reta, vai ser exatamente igual à parte de baixo. Toda reta, e depois nós vamos subir de novo para a alça e vamos descer, né? Aqui nós fizemos aumentos, daí daqui nós vamos fazer as diminuições. Então aqui vou seguir dessa forma até chegar no final, e quando chegar aqui, eu vou começar a carreira da mesma forma de sempre, subo, e aqui eu vou fazer exatamente igual à parte de baixo, porque vai ser reta, né? E de novo, como saber quantas carreiras colocar na parte das costas? Vai depender também do tamanho da pessoa, então faça de acordo com as medidas. Daí, quando chegar na parte do ombro, é só fazer exatamente a mesma coisa que aqui. Subir o mesmo número de correntinhas para fazer a alça, e voltar colocando pontos baixos, subir, voltar, fazer o mesmo número de carreiras que aqui, e aí eu te mostro como fazer essa parte do braço. Outro lembrete aqui para vocês, aqui na parte das costas, decore também o número de carreiras que você fez, para na parte da frente você fazer exatamente o mesmo número, para não ficar nenhum tamanho maior do que o outro, né, na peça, para a peça não ficar torta. Então, decore o número de carreiras que você fez essa parte daqui de trás, tá? Antes de começar a alça, decore quantas carreiras que você fez aqui, para na parte da frente você repetir o mesmo número. Vou fazer rapidinho aqui com vocês a próxima alça, só para vocês verem, né? Então, depois de acabar essa parte das costas, já começando a próxima alça, vou virar o meu trabalho aqui. E vou fazer exatamente o mesmo número de pontos, de correntinhas, que eu fiz para essa alça aqui. Depois de fazer as correntinhas, vou marcar aqui a última feita, faço uma correntinha extra, coloco um ponto baixo e sigo fazendo pontos baixos em cada correntinha de base. Exatamente o que fizemos na outra alça, tá? Só tô mostrando para vocês verem esse procedimento também. Aí, ó. Aí, já fiz a primeira carreira da alça. E vou seguir fazendo exatamente o que fizemos aqui, ó. Já fiz aqui a minha outra alça, né? Exatamente igual a essa, mesmo número de carreiras. E fiz aquele mesmo esqueminha de colocar o marcador aqui, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, para começar essa parte das costas. Agora, nós vamos fazer essa parte do braço, essa parte daqui, e para ficar com o mesmo efeito para esse lado, nós temos que fazer, então, diminuições. Então, para isso, ó, antes do marcador, eu vou deixar 2 pontinhos de base sem fazer, que aí eu já vou começar a fazer as diminuições nesses 2 pontinhos. Então, eu venho aqui no primeiro, com a laçadinha de trás, puxo para fazer um ponto baixo, mas eu não finalizo. Daí, eu venho no próximo, coloco pegando as 2 laçadinhas, puxo para fazer o ponto baixo, ficando com 3 laçadinhas na agulha, pego a minha linha e tiro as 3 laçadinhas, tá? Então, aqui eu já fiz a minha primeira diminuição. Dou a volta, faço uma correntinha. Aqui, eu coloco quase um ponto baixo, né? Eu puxo, deixo assim, não finalizo. Venho para o próximo ponto de base,
pego a laçadinha de trás, puxo assim, fico com as 3 laçadinhas e, ó, peguei aqui a linha, né? E puxo as 3 de uma vez só. Daí, o próximo ponto, que é esse daqui, eu já pego normalmente na laçadinha de trás, sempre, né? E faço os pontos baixos. Então, essa parte aqui, nós vamos fazer as diminuições para ela poder ficar igual a essa parte daqui. E também tem que ser feito o mesmo número de carreiras que fizemos aqui. O mesmo número de carreiras aqui vai ser o mesmo para esse lado. A dica também é, o número de correntinhas que você tiver feito aqui no início do seu trabalho, também vai ser o número de correntinhas aqui no final, né? No final do trabalho, dessa parte de trás do top. Então, é só seguir fazendo dessa forma, ó. Fazendo aqui até o final. E a próxima carreira eu mostro para vocês de novo como que é essa parte da diminuição. Ó, cheguei aqui já na próxima diminuição, tenho este ponto daqui que é o último e esse aqui. Coloco a agulha na laçadinha de trás, neste primeiro aqui, puxo a linha e não finalizo o ponto. Daí o próximo ponto, que é o último, que é este daqui, eu já pego as 2 laçadinhas, puxo a linha, ficando com 3 laçadas, puxo a linha e tiro as 3 laçadas de uma vez só. Daí eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha. Dentro deste primeiro ponto de base, eu coloco a agulha, tiro a linha, ficando com 2 laçadas. No próximo ponto, coloco pegando a laçadinha de trás, puxo a linha, ficando com 3 laçadas. Daí, eu puxo as 3 de uma vez só. Um conselho que eu dou é você vir com o marcador de ponto e colocar aqui neste ponto que foi formado agora. Porque daí, na hora de voltar, né, você vai descer aqui e vai voltar. Na hora de voltar, você já sabe onde é o último ponto, que às vezes fica difícil de ver na carreira. É normal, porque fica um pouco mais disfarçado, digamos assim, né? Então, eu prefiro deixar o marcador para não ter erro. Então, é isso. Você vai seguir dessa forma. Como eu disse, esse trabalho é todo em repetição, o que facilita bastante. Você vai seguir dessa forma até atingir o número de carreiras exatamente como essas daqui. A mesma quantidade de carreiras, tá? Lembrando sempre que o número que você começou de pontos aqui tem que ser o mesmo número aqui no final, para a peça não ficar torta. Finalizado, então, essa parte, né? Depois que você acabar o número de carreiras, é só cortar e arrematar. Pode arrematar o fio. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. Eu vou deixar a parte de trás aqui pertinho, porque nós vamos fazer muita coisa parecida com o que nós já fizemos, tá? Então, para a parte da frente, ó, laçado inicial. Começamos fazendo o mesmo número de correntes que fizemos aqui, para essa parte de trás, tá? Mesmo número de correntes. Fiz aqui as minhas correntinhas. Aqui, ó, como eu disse, a primeira carreira é normal. Nós não vamos fazer aumentos. Então, fazemos da mesma forma aqui. Marco com o dedo a última correntinha feita. Faço uma correntinha extra. Na corrente que eu tô marcando, faço um ponto baixo. E sigo fazendo pontos baixos em cada corrente de base. Ó, chegando aqui no final, faço um ponto baixo. Agora é a parte diferente da nossa peça. Aqui é a parte de baixo, né? Igual essa parte daqui. A parte de trás, nós seguimos reto toda a parte de baixo. Nós só mexemos com aumentos e diminuições na parte de cima, né? Que é onde colocam os braços. Aí fizemos as alças, aqui fizemos reto, alça e diminuições. Aqui na parte de trás é reto. E na parte da frente, ela vai ter, né, os aumentos aqui no início. E aqui também nós vamos fazer uma série de diminuições.
Então, como essa aqui é a parte de baixo, né, da frente do nosso top, nós vamos virar o nosso trabalho, fazemos uma correntinha, e em vez de mantermos essa parte reta, como nós fizemos aqui na parte de trás, nós vamos fazer aumentos. Depois dessa correntinha extra que eu fiz, eu coloco um ponto aqui, no ponto de base, e mais um ponto, tá? Então, nós vamos fazer aumentos do mesmo jeito que nós fizemos aqui em cima. Nós vamos fazer aumentos em cima e embaixo. E seguimos fazendo pontos baixos, pegando as laçadinhas de trás, como temos feito durante todo o nosso trabalho. Ó, chegando aqui no último ponto, lembrando sempre de pegar as duas laçadinhas do primeiro e do último ponto da carreira. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, porque nós estamos trabalhando com aumentos, tá? E sigo dessa forma, ó. Correntinha extra, ponto de base, coloco 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E nos pontos seguintes, já pego a laçadinha de trás e coloco ponto baixo, normalmente. Cheguei aqui no final da carreira, ó, tenho esse último ponto para fazer. Coloco, pegando as duas laçadas, um ponto baixo e outro ponto baixo, tá? É só repetir esse mesmo procedimento, ó. Isso aqui que nós fizemos até a alça vai ser exatamente igual. A única diferença é que aqui nós vamos também fazer os aumentos. Da mesma forma que estamos fazendo para cá, vamos fazer aqui para baixo também, tá? Então, é só seguir com os aumentos. Segue fazendo com os aumentos aqui na parte de cima. Faz as alças da mesma forma, até chegar aqui. E aqui também segue fazendo os aumentos. Vai ficar enorme, tá? Essa é a proposta da peça. Daí eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Voltando aqui para mostrar que eu já fiz a parte da alça, tá? Já fiz aqui. Aqui embaixo continuei com os aumentos. E agora, como que vai ser feita essa parte daqui do meio, que vai ser o decote, né? Para você saber quantas carreiras você vai fazer aqui nessa próxima etapa, é só você fazer a metade do total dessas carreiras aqui, da parte de trás. Então, vamos supor, vou chutar um número aleatório, tá? Vamos supor que você fez um total de 20 carreiras na parte de trás do top, essa parte do meio só essa parte do meio. Não conta com essa parte aqui das alças, nem essa parte dos braços. Só essa parte aqui das costas. Vamos supor que você fez 20 carreiras. Então, aqui, nessa etapa da parte da frente, você vai fazer 10 carreiras, que é a metade, tá bom? É só seguir essa lógica. E para isso, ó, eu já tenho aqui o marcador indicando onde é a parte final da minha alça, né? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, para começar essa parte aqui das costas, eu também fiz aqui. Tô aqui na parte de baixo. Vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, faço um aumento aqui. Como eu disse, eu vou seguir com esses aumentos até o fim. Sigo fazendo pontos baixos, pegando a laçadinha de trás. E chegando aqui perto do marcador, olha, tenho estes 2 pontos sobrando para fazer. Em vez de fazer reto, como nós fizemos aqui na parte de trás do top, nós vamos fazer diminuições, porque o decote da parte da frente do top é em V, e para dar esse efeito precisa, então, fazer as diminuições, tá? Então, aqui, ó, como nós fizemos nessa parte daqui, da parte de trás do top, nós vamos fazer aqui também. Então, ó, coloco a minha agulha aqui na laçadinha de trás, puxo a linha e não finalizo o ponto. No próximo ponto, coloco pegando as 2 laçadas, puxo a linha e não finalizo, ficando com as 3 laçadinhas na agulha. Puxo a linha e puxo tudo de uma vez só. Vou tirar aqui o marcador e vou seguir assim,
fazendo as diminuições aqui nessa parte de cima do top, ó. Uma correntinha, coloco a agulha aqui no primeiro ponto de base, coloco, pegando a laçadinha no próximo ponto de base, 3 laçadinhas na agulha. Puxo e vira tudo um ponto baixo. Vou marcar aqui com o meu marcador, para eu não me perder depois. E sigo normalmente, fazendo pontos baixos, pegando a laçadinha de trás. Então, segue fazendo dessa forma. Aqui na parte de cima do top, vamos fazer diminuições. E aqui eu sigo fazendo com os meus aumentos, até chegar no número de carreiras, como eu disse, a metade desse aqui, né, dessa quantidade da parte de trás, você vai fazer aqui. Se aqui você fez 20, aqui então você vai fazer 10 carreiras. Já fiz todas as carreiras, vou arrematar o fio, pode cortar e arrematar. Então, a parte da frente, você vai fazer uma parte primeiro e depois a outra parte. Exatamente igual, espelhado, né? Ou seja, você não vai começar a outra parte dessa frente por aqui. Para ficar com o mesmo sentido dos pontos, você precisa começar por aqui, tá? E por que você tem que arrematar essa parte e fazer outra, em vez de já seguir fazendo tudo de uma vez? Porque essa parte daqui, ela fica solta. Depois que você tem as duas partes feitas, é só costurar, né, o tanto que você quiser aqui. No caso, eu costurei tipo uns 10 pontos, bem pouquinho mesmo, só para unir. E daí essa parte e a outra que vai ser feita ficam soltas. Então, para fazer a outra parte, você precisa então saber quantos pontos você fez nessa última carreira para você fazer o número de correntinhas. Faço a laçadinha inicial e faço o número de correntinhas. Depois de fazer as correntinhas, é só você fazer uma correntinha extra aqui. No ponto anterior, você faz o ponto baixo, como nós fizemos aqui no início, aqui também. Seguir fazendo ponto baixo em cada correntinha de base. Então, ó, primeira carreira de pontos baixos normal, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, só ponto em cima de correntinha. Agora, como nós estamos fazendo o efeito espelhado, né, olha, dessa forma. Então, aqui onde está minha agulha, eu preciso fazer diminuições para a peça poder subir. O que aqui nós fizemos aumentos, aqui nós vamos fazer diminuições, para os pontos ficarem no mesmo sentido, tá? É só por isso. E aqui, eu sigo fazendo aumentos, para a peça crescer. Então, ó, aqui, que é a parte de baixo do top, vou virar o trabalho. Né? Eu tenho aqui a minha primeira carreira de pontos baixos, feitas normalmente. Próxima carreira, já vou iniciar com diminuição. Faço uma correntinha, pego esse ponto de base, as duas laçadas, puxo. Próximo ponto de base, pego a laçadinha de trás, puxo a linha e tiro as 3 laçadas. Pronto, coloquei aqui o meu marcador. Sigo fazendo pontos baixos, pegando as laçadinhas de trás dos pontos. Chegando aqui no final da carreira, tenho ainda estes 2 pontos para fazer. Faço aqui um ponto baixo normalmente. E aqui, como é a parte de cima do top, nós temos que fazer então aumentos. Coloco aqui no último ponto de base e faço um ponto baixo. No mesmo ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá? Viro o meu trabalho e sigo fazendo aumentos aqui no início. Pontos baixos normalmente, né? Pegando as laçadinhas de trás. E aqui embaixo nós vamos seguir fazendo as diminuições. Então, é só seguir dessa forma. Aqui, faço
os aumentos, que é a parte de cima. Aqui embaixo eu faço as diminuições, que é a parte de baixo. Você também vai fazer o número de carreiras, como as que você fez aqui. Daí você já vai subir para as alças, tá? É exatamente o mesmo procedimento. Porém, nós começamos por essa parte. Em vez de começar por essa, nós começamos aqui. Como eu disse, para ficar com os pontos virados para o mesmo sentido. E aqui embaixo, sempre fazendo diminuições, até chegar nessa parte aqui, que é a lateral da peça. Lembrando também que o final da sua lateral precisa ter o mesmo número de pontos que aqui no início, tá? Mesmo número de carreiras, tudo igual. As duas partes da frente já estão prontinhas, prontas para serem costuradas. Então, ó, ainda não arrematei aqui o fio, mas vou fazer um resumão do que eu fiz. Comecei fazendo as correntinhas, o mesmo número de pontos que eu tenho aqui, eu fiz em correntinhas para começar essa parte da frente. Aqui em cima fui fazendo os aumentos e aqui embaixo fui fazendo as diminuições até aqui no fim. Aqui cheguei na parte da alça e fiz como nós fizemos na parte de trás, na outra parte da frente, exatamente a mesma coisa. Mesmo número de pontos e carreiras para todas as alças que eu fiz nas outras partes. E chegando no final, aqui eu fiz as diminuições junto com essas diminuições que eu não parei, tá vendo? Daí aqui, quando chegou no mesmo número de pontos que eu tenho aqui, e aqui também na parte de trás, aí eu parei. Agora, sem arrematar, porque eu já vou aproveitar que tenho aqui a linha para poder costurar com a parte de trás. Então, ó, vou deixar essa aqui de lado, essa aqui que eu tenho fio, eu já vou costurar, essa parte da frente, né? Essa parte que nós estamos vendo aqui é a frente do trabalho. Aqui onde tem o fiozinho da laçada inicial, aqui que é o resto de linha ainda que eu não arrematei. Este é o lado da frente da peça. Mesma coisa com essa parte de trás. Aqui onde tenho este fiozinho da laçada inicial, é a parte da frente da peça. Vou virar aqui, eu vou também fazer a parte de trás, ó, vou virar aqui. E como que eu vou fazer? Vou juntar essas duas partes, ó. Juntei aqui as duas partes. Ó, então aqui eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha nessa laçadinha da frente do meu ponto, ó. Tá vendo? A laçadinha da frente só. E com a peça de trás que eu tenho aqui, eu pego a laçadinha que eu consegui pegar aqui, ó. Essa laçadinha aqui. A laçadinha que você conseguir pegar, você vai, puxa e faz um ponto baixíssimo. É assim que eu vou costurar a peça, tá? Em pontos baixíssimos. Próximo ponto de base, coloco nessa primeira laçadinha, ó, logo na primeira. Próximo ponto da carreira de trás, ó, vou pegar essa daqui. E faço um ponto baixíssimo, tá? Vou seguir dessa forma, costurando a lateral dessa primeira parte da minha peça. Pronto, já costurei essa parte aqui. Agora é costurar as duas alças. Trazer minha linha, faço uma laçada inicial. E também vou costurar em pontos baixíssimos, tá? Sempre pegando as laçadinhas que você conseguir pegar. Então, pego aqui. Coloco na outra laçadinha. Trago a minha laçada inicial, puxo ela aqui e faço uma correntinha. Daí eu sigo fazendo, pegando as laçadinhas, né, que eu consegui pegar. Sigo fazendo pontos baixíssimos, unindo as duas alças. Costuradinha essa parte das alças,
Essa lateral também. Agora é só repetir o mesmo procedimento para o outro lado, ó. E aqui na frente, você vai costurar o tanto que você quiser. Eu costurei só um pouquinho. Uni estes 2 pontos aqui do início, estes daqui, e costurei mais ou menos até aqui. Dessa mesma forma, em pontos baixíssimos. E daí essa parte aqui ficou soltinha. E olha como que ficou toda costuradinha. Já costurei aqui nas laterais, aqui nas alças e aqui na frente também. Aqui ficou a parte de trás, ó, desse jeito, tá? Fica assim mesmo. E a parte da frente. Daí é só você cortar, arrematar os fios e a sua peça vai estar prontinha. Eu espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!